Se você nasceu nos anos 80 e 90, é impossível não ter sido contaminado pela febre das tartarugas ninjas. Elas estavam na TV, no cinema, nos materiais escolares, nos biscoitos, ou seja, uma verdadeira sensação. Criadas por Kevin Eastman e Peter Laird, dois amigos do interior dos Estados Unidos que, depois de muitas tentativas e erros para ingressar no mercado, repensaram o esboço de um deles de uma carismática tartaruga com espada ninja na mão. E com essa brincadeira eles viram um real potencial de explorar e até mesmo de fazer homenagens a quadrinistas renomados e talvez, com surgindo o sucesso ali, eles abririam até portas e oportunidade para quadrinistas independentes que estavam naquela mesma batalha de lançarem seus personagens e quadrinhos através de selos independentes. Sendo assim, em 1984, nascia ali a Mirage Comics, a partir de um empréstimo de cerca de $1.200 de um tio de um deles. Foi justamente esse valor que cobriu a tiragem inicial de 3.000 exemplares. E pensando aqui, se bobear, que ele foi o investimento mais rentável da história dos quadrinhos, porque nascia ali o Império Milionário. Ler Tartaruga Ninja é uma experiência repleta de referências a Marvel, DC, Conan, Lobo Solitário, Star Wars e muito mais, incluindo referências ao próprio nicho de publicação independente ao qual a dupla estava inserida naquela época. Sendo assim, não era raro a dupla convidar amigos para fazerem parte da publicação e trazer seus personagens para interagir com as próprias tartarugas. Puxando de cabeça aqui o próprio Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, e Cerebus, de Dave Sim, aquele personagem que fez ponta na famigerada edição 10 de Spawn. Prova de que a comunidade quadrinística naquele momento ali estava bastante engajada e unida. Era tanta influência inserida na obra que algumas eram bem diretas mesmo. A própria cena onde as tartarugas são contaminadas com Uzi, aquela gosma experimental que acarreta a mutação, se passa no exato momento do acidente do jovem Matt Murdock, nosso famoso Demolidor. Naquela época, Peter e David estavam vidrados naquela fase do Demolidor de Frank Miller. Era a fase onde a Elektra tinha sido apresentada, onde o submundo do crime era o principal antagonista do Demolidor, onde ninjas eram enviados em missões de espionagem e assassinato. Se por um lado o Demolidor tinha o clã de ninjas The Hand como antagonista, as jovens tartarugas tinha o Clã do Pé. Curioso notar também que, enquanto nas mídias audiovisuais tínhamos os recursos da diferenciação por cor das tartarugas, aqui no material original tínhamos que nos apoiar em duas coisas para identificá-las. Obviamente a arma que portavam e o temperamento de cada uma delas. E algo muito legal também, nessas edições da Pipoca e Nanquim, ao final de cada edição, há uma seção de extras onde os criadores revelam curiosidades e bastidores, material muito rico e valioso para os fãs. Numa dessas passagens, inclusive, eles contam que aprenderam com Jack Kirby a fazer aquela abertura impactante em cada uma das edições, né? Ou a revista começava no meio da ação, ou com uma splash page que causasse impacto visual. E tais recursos, além da bela homenagem, são muito bem executados aqui pela dupla. E vale a reflexão, afinal, qual foi a receita do sucesso? Existe uma lenda urbana que os criadores juntaram todos os conceitos que estavam em alta no momento, né? Ninjas, mutantes e heróis adolescentes. Mas eles mesmos já falaram que a semente surgiu daquele esboço que eu falei lá no início. Independente disso, é totalmente observável que ali nos anos 80 o Zeitgeist estava repleto desses conceitos que a dupla abordou na obra, né? Por fim, uma combinação de talento da dupla, boas inspirações, timing, pode explicar todo esse fenômeno, né? E se você for um fã novo que quer dar uma chance para as Tartarugas Ninjas, mas talvez esteja um pouco intimidado por serem 6 volumes, ou por N motivos, talvez por ser preto e branco, o material original, né? Eu sugiro então você ignorar esse material aqui e ir direto para a coleção nova, que o Pipoca e Nanquim também está lançando no Brasil. No momento está no volume 2, e essa história aqui eu já li o primeiro volume, vale um vídeo só sobre ele, eventualmente aqui no canal, mas o que é importante você saber é que a origem das tartarugas é recontada aqui do zero. Esse aqui é de fato um reboot da franquia, e você não precisa ter nenhuma outra bagagem, basta começar por esse volume,
e você vai se divertir. É um material muito bem escrito, muito bem desenhado e que mantém a essência e o carisma da obra original. Você não vai se arrepender. E seria muito injusto comparar esses dois materiais aqui, porque eles são obras de momentos diferentes, equipes criativas diferentes, público-alvo diferente no quesito de que o público evoluiu, né? Talvez esse material aqui soe um pouco datado, apesar de muito clássico e apesar de excelente, até mesmo pelas homenagens prestadas, esse material aqui, ele é muito mais dinâmico, com uma cara muito mais moderna, um tratamento mais moderno, por isso que fica a indicação dele para um público mais jovem, né? Ele é basicamente, ele está reciclando e revitalizando a franquia nos quadrinhos para esses personagens tão queridos. E para finalizar, eu acho que o principal ingrediente dessa mistura toda é o carisma das personagens, né? A gente também tem um elenco de apoio muito interessante, né? Na forma do Mestre Splinter, que é o mentor das tartarugas, a April, né? Que se junta a eles como um contato do mundo humano. Mas onde eu quero chegar aqui? Em suma, além desse carisma das personagens, os criadores sempre souberam trabalhar muito bem as tartarugas, né? E ao ponto deles inserirem as personagens uma vez no espaço, outra no Japão feudal, outra na Idade Média, e depois num cenário urbano, street level. É, as personagens funcionam em qualquer ambiente, né? E isso é muito rico para a franquia, e isso é muito legal como ferramenta, porque eles podem explorar e extrapolar suas personagens ad infinitum, praticamente. Eu teria muito mais para falar das Tartarugas Ninjas, mas quem sabe eu faço uma parte 2. Mas agora eu quero saber de você, em que momento as tartarugas marcaram a sua vida? Talvez no desenho clássico, talvez na animação de 2003 que passava na Nickelodeon, ou então nos videogames, no cinema. Diz aí nos comentários, coloque aí qual é a sua tartaruga favorita, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Nos vemos na próxima resenha. Até lá.